pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast Papo com o Especialista. E nessa segunda temporada que estamos falando sobre vocação, hoje eu tenho um convidado muito especial aqui. Estamos aqui com o Lucas Bianco, faixa preta de Taekwondo e seminarista da Arquidiocese de Curitiba. Difícil. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo aí. Obrigado por ter separado o tempo na sua agenda. Eu sei que você está numa correria, terminou o TCC, terminando seus estudos. Muito obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço, né, Renato? É uma alegria poder participar aí dessa conversa. Falar um pouquinho sobre minha vida, falar sobre esse negócio diferente aí, que é um cara das artes marciais e também estudante de padre, né? Sim. Dizer que esse negócio dá certo, né? Obrigado, Lucas. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Eu vou começar aqui no Bento XVI, num encontro com um seminarista nos Estados Unidos em 2008. Falou que seminaristas são jovens que se encontram num tempo forte de busca de um relacionamento pessoal com Cristo. Um encontro com ele, na perspectiva de uma importante missão na igreja. O Papa Bento, emérito Bento XVI, falou num encontro. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu chamado, a sua vocação, como que foi o início disso tudo. É muito bonita essa frase do Bento XVI, né? Eu deixaria ela mais simples, se fosse falar assim. É um jovem, como qualquer outro jovem. São João Paulo II diz um jovem que usa calça jeans, toma Coca-Cola, usa Vans, que escuta a voz do Senhor. E ali ele decide seguir. Tomar a frente e seguir, né? A minha vocação, ela surge assim, eu sempre brinco quando eu trabalho hoje com a animação vocacional da Arquidiocese, né? Uhum. Busco jovens para também responder esse chamado, né? Certo. E eu sempre falo que o meu chamado vocacional nunca teve algo de extraordinário. Sempre foi algo muito simples. É que às vezes as pessoas pensam que, né, aconteceu alguma coisa... Eu brinco assim, né, com os jovens, vou em grupo de jovens, né? Como seria fácil se um dia no meu quarto eu escutasse lá, Lucas, vai pro seminário. E eu respondia, amém. Não, as coisas não são assim, né? Certo. Mas é nos gestos simples que o Senhor chama. Eu não tenho uma marca assim que eu fale, né? Muitos jovens, muitos padres falam assim, foi um retiro. Foi uma missa que me tocou para esse chamado, né? Mas eu sempre tive muito ativo na vida de igreja e o Senhor sempre me chamou. Eu que não escutava. Até um ponto que eu falei, não, peraí, alguma coisa tem de sério nisso aí e pode dar certo, né? No fim da história, larguei namoro, larguei tudo, né? Pra seguir esse chamado aí numa incerteza. Seguir esse tudo que não é nada palpável, né, pra nós, né? Que você se encantou. E você tinha quantos anos, mais ou menos, você lembra? Eu sempre, desde pequeno, comentava que queria ser padre. Quando tinha lá 5, 6 anos, eu celebrava a missa em casa, né? Brincando? Brincando. Domingo de noite, reunia todo mundo, celebrava a missa e levava a sério ali o negócio, né? Tinha túnica, prensava na prensa assim, o pão para fazer de hóstia, né? Porém, assim, com o tempo, a gente vai ficando mais velho, adolescência, enfim, sexualidade, todas essas coisas vão desenvolvendo naturalmente, né? E esse meu chamado foi ficando de lado. Certo. Até um ponto assim, nunca mais pensei, deixei quieto, né? Decidido já fazer educação física, vida, já estava formado no Taekwondo, então assim, tocando, já tinha desistido disso, né? Certo. Mas como o Senhor, eu sempre falo isso, né? Quando o Senhor te chama, algum jeito ele vai dar para te chamar e não adianta fugir, não adianta se esconder, que o Senhor te chama, ele quer você e ele vai dar um jeito, né? Sim. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu decidi começar a fazer encontros vocacionais com a Arquidiocese. Namorando, fiz 6 meses de encontros vocacionais, estudando para vestibular, namorando e fazendo encontro. Aquela coisa assim, vamos ver o que vai dar, né? Certo. Os desígnios de Deus, no meio do ano eu terminei esse namoro, nada vocação no meio, tem que terminar, Entendi. né? Passei em educação física, tanto na Positivo, quanto depois na primeira fase da Federal, e passei no seminário. Fui aprovado para entrar, né? E entrei numa certeza assim, se der tudo errado, eu saio daqui, toco a vida, nenhuma experiência vai ser inútil, né?
Você tinha aí quantos anos? Uns 17. 16, 17? 16, 17 anos. Entrei no seminário com 17 e tô aí, né? O negócio deu certo, não deu errado. Foi se apaixonando cada vez mais, Cada né? vez mais. E a gente já tem uma amizade já há um bom tempo, né? Temos amigos em comuns e tal, padre, amigos em comum. E a gente conversa bastante, né? Que, na verdade, você seguir a Cristo, amar a Cristo e se dedicar, você tem que conhecer Ele, tem que buscar, né? Então, até diz que a gente tem que ter uma dimensão racional e intelectual, né? Tem que amar o estudo da teologia, né? E isso você foi cada vez mais, né? Eu acho uma das coisas primordiais, né? Quando nós falamos de fé católica, nós precisamos entender que a história da salvação é estreitamente ligada com nós. Nós somos o foco principal da história da salvação. O Senhor envia seu Filho único, que se encarna no meio de nós. E uma das coisas que nós temos, né, que eu acho engraçado até, o creio da igreja, a profissão da fé da igreja fala, né? Nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre Pôncio Pilatos, né? Nós esquecemos esse meio, que é essa vida de 33 anos, 34 anos de Jesus, né? E que ali ele pregou o amor. Ali ele curou o cego, ele cuidou da prostituta, ele fez a caridade, né? Num gesto sempre de amor. E ali ele demonstrou realmente o que é o amor do Pai. A frase que Jesus usa sempre fala, né? Abá. Abá é um papaizinho, é aquela inocência de criança ainda, né? E esse amor encanta. Esse é o foco principal, né? E para realmente levar a continuar esse amor tão bonito que Jesus nos conta, ele convida 12. Ele fala para Pedro, que era um cara brabo, que não tinha palavra, não tinha nada, fala: Pedro, vem e me segue. Fala para João, fala para Mateus, fala para todos: vem e me segue. E ali, nessa vivência de comunidade, é que nasce a igreja. Por isso que é tão importante quando nós falamos dessa vivência de comunidade. Ninguém é católico sozinho, mas sim numa comunidade. Por isso que nós temos pastorais, nós temos movimentos, nós temos celebração da Eucaristia. Por quê? Porque nós somos uma comunidade. É aqui que nós vivenciamos esse amor. A terra hoje é o princípio do céu. É bonita essa frase. Sim. É o princípio do céu. E é aqui que nós vamos aprender desse amor que nos espera na Pátria Celeste, né? Eu gosto na Bíblia a leitura dos Atos dos Apóstolos, né? Que diz os primeiros, como que surgiu o cristianismo, os primeiros encontros, viver em comunidade, né? Os Atos dos Apóstolos, ele é o escrito da igreja primitiva. Ali, se você quer saber o que é a igreja, o início da igreja, faz a leitura dos Atos, realmente, os Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, né? E ali você vai encontrar a história da salvação, você vai encontrar os primeiros gestos, né? E o teu chamado foi, então, que nem você estava falando, não foi nada assim que Jesus apareceu para você e tal. Não, foi uma coisa racional que você foi, né, foi seguindo, né, o teu instinto, foi seguindo estudando, e as coisas, quando viu, você estava envolvido com o estudo, falou: é isso que eu quero. Exato. Né? E a tua família sempre te incentivou, né? Sempre esteve junto. Como que foi isso quando você definiu, assim, a tua família? Eu tenho até uma peça, um jogo de sorte nessa história, né? O meu pai foi seminarista menor na década de 80, durante 10 anos. Então, assim, ele já tinha uma vivência, né? Quando eu falei que queria ser padre, queria entrar pro seminário, não foi uma surpresa grande para a família, né? Claro que foi porque eu estava namorando, enfim, deu né? Aquele baque assim inicial, né? Mas graças a Deus eu sempre tive, né? Os meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, sempre falaram assim: você tem nosso incentivo para entrar, e se um dia você fizer o discernimento e ver que realmente não é essa a sua vocação, você tem o nosso apoio para sair. Porque o que importa aqui é você ser feliz no que Deus quer para você. Isso daí é o nosso propósito, o nosso podcast sobre vocação, e até foi legal você ter aceito o nosso convite, é justamente sobre isso. Independente do que você escolher, é ser feliz, fazer de coração, fazer bem feito, né? E então, a intenção é essa: a gente está conversando com pessoas
né, que tem a sua vocação, que tem o seu dom e usa isso para passar para os outros, né? Uhum. Então, e a sua família sempre esteve ao seu lado, né? Sempre, sempre. Então, eu achei legal você ter vindo justamente por isso, que nós temos amigos em comuns, que nem eu te falei, a gente atende bastante no consultório, seminaristas, padres, e às vezes a gente posta uma foto, as pessoas, nossa, mas o padre joga bola, mas o padre faz isso, faz aquilo. Eles têm uma imagem, às vezes, eu falo, meu, padre são que nem nós, né? É até no engraçado. sentido de que quando a você gente- pratica esporte, Aham. eu te acompanho lá, pô, você luta, faz suas coisas. Tava andando de cavalo ontem, né? Então, Sim. a vida assim, quando nós pensamos a figura do padre, nós ainda vamos pro padre da década de 50, 60, que é aquele padre de batina, um senhor de 60 anos, ranzinza, que colocava moral na vida de todo mundo, né? A figura do padre que algumas pessoas ainda têm, né? Mas a gente precisa entender que atrás do padre, do ministério ordenado, do sacerdote, há uma pessoa. Claro que nós temos... É um filho, é um amigo, tem Exato. irmãos, Nós né? temos diversas formas, né? Os padres hoje, se o padre quiser usar batina, ele usa batina. Se o padre quiser andar como eu tô hoje, ele anda. Nós precisamos entender que o ministério presbiteral está na pessoa. Claro que tem momentos e momentos, né? Eu posso jogar bola sem problema nenhum, mas não me convém ir de calção, bermuda e chuteira celebrar a missa. Sim, Então, tem as suas realidades, né? Mas o padre é uma pessoa normal, uma pessoa que tem família, tem mãe, tem seus problemas. O padre pode fazer taekwondo, Tem pode seus fazer medos. crossfit, pode fazer o que quiser, desde que tenha um bom senso no que está fazendo, né? Sim, sim. Outra coisa, Lucas, gostaria que você comentasse um pouco como que são os estudos, quanto tempo tem que estudar para se formar padre, que a gente se conhece já há um bom tempo e você sempre estudando. Às vezes a pessoa, e justamente tem esse período para você se entender e ver se é isso que você quer e ver se a igreja também, porque tem os dois lados, né? Uhum. Porque a igreja também vê se você tem as características, tem a vocação para ser um bom padre. Exato. Né? A gente às vezes pensa que o padre nasce pronto, né? Muito pelo contrário, né? Demora muito tempo para formar um padre. Pelo menos 10 anos você vai ter nessa história. Então, na Arquidiocese de Curitiba, né? Que é ao clero que eu pertenço, à igreja que eu pertenço, nós temos um primeiro ano que se chama ano propedêutico, que é um ano de discernimento, que é a primeira etapa que você entra no seminário, aonde você faz essa escolha, você tem a primeira vivência do que é realmente uma vida de padre, a vida de oração. Nós rezamos laudes, hora média, vésperas e completas. São as orações dos salmos durante as horas do dia, né, de manhã, na hora do almoço, às 6 horas e à noite. Isso é o básico, né, de qualquer seminário. Então isso você vai tendo essa vivência de oração, esse contato pastoralmente, né, na paróquia. Esse é o primeiro momento que você tem. Depois nós temos uma segunda etapa que se chama a etapa do discipulado, que é a etapa que eu estou terminando agora esse ano. Certo. É você aprender a ser discípulo. Não tem como uma pessoa que quer ser padre, guiar um povo, cuidar de um povo, ser pai, se ele não é discípulo, se ele não segue o Cristo. Sim. Então, essa etapa dos 3 anos que nós estudamos filosofia, faculdade de filosofia, é a etapa da gente aprender a seguir aquele Cristo. Aquele Cristo que cuidou do pobre, aquele Cristo que foi falar com o rico, aquele Cristo que tocou o coração do povo, que viveu na terra, e aprender como Pedro, como Paulo, a ser discípulo, ser apóstolo de Cristo, né? Depois nós temos a etapa dos estudos da configuração, que é a etapa dos estudos teológicos, que é o cerne da formação de um padre, né? Ali você vai se configurar. Eu quero ser um Cristo na vida das pessoas, eu preciso me configurar a esse Cristo. Com os estudos teológicos, com o estudo da teologia, enfim, a base, né? Terminado esse período, nós vamos para um ano de missão. Porque a igreja é missão, a igreja é saída, sempre foi saída. Então, nós vamos para o nordeste do Pará, ficamos lá em torno de 8 meses a 1 ano, mais ou menos, fazendo missão, visitando comunidades a 100 quilômetros, levando a Eucaristia, levando a Palavra de Deus no meio dos rios, enfim, aonde precisar. Daí nós voltamos, ordenamos diáconos e padres. Isso aí vai dar 10, 11 anos, pelo menos.
é um período forte, né, de formação. Você terminou o seu TCC agora, você está em que etapa? Agora eu estou terminando o discipulado. O ano que vem eu inicio a configuração. São mais 4 anos daí de estudos. Entendi, é um tempo então, né? Dá 10 anos aí nessa brincadeira. Então... Tá, eu te acompanho já há um bom tempo e a gente vê que as coisas assim, não são de um dia para o outro, né? Às vezes a pessoa acha que a pessoa nasceu padre ali. Não, a pessoa tem que estudar, tem que realmente ver o que quer, né? Se conhecer. E mais, né? Como eu falei, é uma vivência, igreja, né? Estudar. Há um amadurecimento também nesse processo, né? Sim. Eu brinco que o Lucas de 2022 gostaria de dar uma surra no Lucas de 2019. Por quê? Porque eu cresci no meio de tudo isso. Eu mudei a minha visão de igreja, mudei a minha visão de mundo, porque os estudos vão agregando na gente, né? A vivência vai... Assim como eu espero que o Lucas de 2026, 2027 dê uma surra no Lucas de hoje. Sim. Por quê? Porque daí eu tive um amadurecimento. Se eu continuo a mesma pessoa, não adiantou de nada, né? É o que eu falo, que nem nós aqui na área da saúde, na odontologia, né? Eu vejo os meus primeiros atendimentos, meus primeiros implantes, hoje eu já faria diferente, né? Já tem coisas melhores, já usaria... Né? Natural. Tecnicamente já vou estar melhor, né? Então, é bem isso que você falou. A gente vai olhando para trás e vai falando, meu Deus, como que eu tenho que melhorar? Estou melhorando, graças a Deus estou no caminho certo, né? E outra coisa, Lucas, eu gostaria que você passasse um pouco pro pessoal, e vai ter bastante amigos aí que vai estar assistindo a gente, está esperando o nosso podcast aí. Contasse um pouco do seu dia a dia no seminário, como que é o dia a dia do seminarista, que às vezes as pessoas pensam isso, que nem você já falou que tem as orações, que é o básico. Mas tem outras, né, outras coisas também que eles pensam que você só ficam rezando, né? Eu brinco assim que do dia 10 de fevereiro de 2019, foi o dia que eu entrei no seminário, até hoje eu nunca tive um dia de férias, sabe? Sim. Porque quando você entra pro seminário, você é o seminarista em todos os momentos. Claro que na sua família... Na minha casa eu sou o Lucas, não sou o seminarista, né? Mas os meus atos também tem que, né? Sim. Mas assim, a nossa rotina, ela começa, de domingo a domingo, né? A gente volta pro seminário, sempre, nos finais de semana a gente faz um trabalho pastoral, eu trabalho com animação vocacional, então visito todas as paróquias da Arquidiocese. No domingo a gente volta pro seminário até as 7 da noite. 8 horas tem a oração das completas. E daí o domingo é meio livre sempre, né? Quer resolver alguma coisa, quer assistir uma série. Tranquilo. Fica livre, né? A segunda-feira começa às 5h30. 6 horas nós temos oração na capela, então 5h30 eu já levanto, abro cortina, tomo um banho pra dar aquela acordada, né? Certo. Aí tem o café e nós vamos pra faculdade. A faculdade começa às 7h30 e vai até 11h45. De tarde, voltamos, almoçamos, temos aquela horinha do sono ali pra aguentar o repuxo, né? Na segunda-feira nós fazemos um trabalho missionário junto às Irmãs da Sagrada Família no instituto que atende crianças ali no Gabinete, no Jardim Gabinete, próximo ao seminário, né? Certo. Ficamos ali das 2 até as 5, atendendo as crianças, ajudando elas, né? Voltamos, daí tem a missa às 6 horas, missa diária todos os dias, depois janta e estudo. Sempre tem muito estudo nessa brincadeira, né? Na terça, acorda às 5h30, 6 horas tem oração, faculdade de manhã, tudo normal, né? Aí, na terça, nós temos, de tarde, 2 horas, uma atividade comunitária, que é uma leitura da palavra, alguma coisa assim, oração do Santo Terço. 3 horas tem academia. O seminário tem uma academia dentro, tem né? Uma academia. Então tem a personal que vai lá, porque legal. A tendência a gente entrar no seminário é cada vez mais inchado, né? Então não dá certo. Sim. Isso atrapalha a saúde do seminarista e depois do futuro padre, né? Sim. Aí tem missa às 6 horas, estudo, a noite inteira, né? Teoricamente vai até 10 horas, mas eu já puxei, fazendo TCC, eu já puxei até meia-noite, 1h da manhã para conseguir dar conta, né? Na quarta a gente tem missa de manhã, aí quarta-feira de tarde a gente tem folga, que é ali da 1 e pouquinho até as 4, para que a gente possa fazer as coisas que precisa, fazer compra, etc, né? Quinta-feira segue a mesma rotina, estudo, esporte. Na sexta-feira a gente fica até 6 horas da tarde no seminário. Aí pode ir para casa. Quer visitar a família e tal. No sábado de manhã, 8 horas da manhã, começa a pastoral. Certo. Aí a maioria dos seminaristas tem uma paróquia. Então você vai para a paróquia, como eu fazia no Santuário de Lourdes, trabalhei 2 anos lá.
você vai pra paróquia, tem catequese, coroinha. O que mais precisa, tem né? é coisa para... Exato, na paróquia sempre tem Ajudar. alguma coisa, né? Uhum. No meu caso, daí a gente vai pra onde chamarem, né? Ah, precisamos falar de vocação numa turma de catequese lá em Pinhais. Bora lá. Vamos lá falar falar na catequese. E esse trabalho pastoral vai até o domingo, 7 horas. Então, às Aí vezes a domingo gente acha um espacinho ali pra almoçar com a família, ficar uma Sim, tarde daí. livre, né? Mas é por isso que eu falo que é de domingo a domingo. Nós conseguimos um tempo assim de descanso nas férias. Daí a gente segue as férias da faculdade, então daí a gente vai pra casa e consegue descansar um pouco. Né? Consegue um descanso, né? Mas é puxado. Chega assim no final de semestre a gente já tá Ah, eu imagino. pedindo pra dormir, né? Sim, é muito estudo, tem muita coisa para fazer, né? E a igreja sempre precisa de gente para ajudar, né? Uhum. Eu às vezes assim, ajudo sempre na parte da liturgia e tal, mas a gente vê que sempre precisa de gente, né? Você Sim, pode... Espaço na igreja sempre vai ter. Porque verdade. trabalho a gente inventa se não tiver, né? É que ele fala, o seminarista tem que ser fraterno, orante e missionário, né? É aquilo que você falou, né? Tem que viver em fraternidade, tem que ser fraterno, oração constante, né? E sair em missão, passar, levar o Cristo para os outros, né? Não adianta ter isso também, né? Fechado em você. Eu sempre brinco que eu dou risada. A vida de comunidade é muito bonita, né? Só sabe quem viveu. Sim. Tem momentos de partilha. Muitas vezes você cria laços de intimidade com outro seminarista, com outro colega, muito maior que a sua família mesmo, com irmãos e etc. Por quê? Porque a gente vive o tempo inteiro, é uma pessoa que está na tua realidade, tem os teus sofrimentos, tuas angústias também, né? Sim. Mas também tem os quebra-pau. Isso Sim. é natural. Qualquer convivência humana vai ter um desentendimento, né? São personalidades diferentes, enfim. Mas isso tudo se resolve, né? Sim. Às vezes o evangelho fica de lado, mas a gente dá um jeito, né? A vantagem é que tu é faixa preta de ninguém tá encandando. Ninguém né? mexe comigo. Os caras ficam mais espertos já, né? Nunca briguei no colégio, nunca precisei brigar no seminário também, então... Hein, Lucas? Mais uma vez aconteceu também, eu viajei com os padres, amigos nossos, né? E aí tem as orações diárias, então na viagem também a gente foi fazer a oração para fazer uma boa viagem e tal. Aí começamos a rezar Pai Nosso, Ave Maria, e pô, eles começaram a rezar em francês, em latim, italiano. Eu falei, pô, irmão, não precisa me humilhar também, né, cara? Eu rezando Ave Maria ali, normalzinho, em português, né? É legal que vocês têm outras línguas também, né? O latim sempre foi a língua da igreja, né? Até 1960 só se celebrava a missa em latim. Só se falava, todo tipo de oração era em latim, né? O Concílio Vaticano II, ele traz a língua vernácula, a língua do povo, da sua nação, né? Mas ainda fica, né? Quando você quer fazer uma oração mais bonita, você vai lá e canta uma oração em latim, né? Uma Ave Maria em latim, né? Enfim, alguma graça você quer fazer, né? E os padres também têm muita possibilidade de estudar fora, né? Sim. É muito comum algum outro padre sempre estar em Roma estudando. Então o italiano se torna, para alguns padres, muito frequentes, né? Fica lá, vai estudar a liturgia, direito canônico, a Bíblia, enfim, né? E você, Lucas, deve ter já escutado bastante, né, das frases lá, tô novinho para ser padre, né? Para que rezar tanto? O pessoal que tá acompanhando a gente no Spotify só tá escutando, né? Mas o pessoal que vê no YouTube vê, né? Tipo, pô, você é um cara bem apresentado, um cara normal, né? Igual todo mundo. Até as mulheres devem brincar, né? Ai, podia ser Pra quê? Pra quê? Quem nunca, né? Aí como que você escapa disso daí? Tem uma das minhas pregações que eu faço com um grupo de jovens, eu conto uma historinha assim, né? Coisa breve. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela tinha 12, 13 anos, se eu não me engano, ela foi até o Papa e pediu para ela entrar no Carmelo, que só podia ser com 18 anos. Ela conseguiu, entrou no Carmelo com 14 anos. Com 24 anos, ela morre de tuberculose. Hoje é doutora da igreja. Sim. Carlos Acutis, beato nosso, atual, foi beatificado em 2020, 2021. Ele, com 11 anos, cria um site para fazer a propagação das devoções dos milagres eucarísticos. Com 15 anos, ele morre de leucemia. Hoje é beato da igreja. Santo Agostinho, doutor da igreja, conhecido, vai se converter só com 40 anos. E São Dimas
que muitas vezes nós esquecemos, é só no lenho da cruz que ele olha para Jesus e fala: Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim, né? E ali ele alcança e escuta o chamado de Deus para a vida dele e alcança a sua salvação, né? O Senhor sempre chama. Ele sempre está a chamar. Alguns escutam esse chamado ainda muito novos, como Santa Teresinha, com 13, 14 anos. Alguns escutam com 17, como eu escutei. Alguns com 40, alguns com 70, enfim. Basta a resposta para tudo isso. Por que é tão novo? Porque o Senhor me chamou. Alguma coisa Ele quer de mim. Sim. Às vezes nós pensamos que Deus nos coloca num planner lá, né? A vida de cada um já está escrita, desde o ventre da tua mãe te conhecia, então já está tudo planejado, o problema é teu, a vida é tua. Mas Deus não é assim. Deus ele fala assim, ó, aqui está a possibilidade. Tô te dando uma vocação que é a possibilidade de você ser feliz. Cabe a você escutar. Sim. Quer seguir, pode seguir. Se não quer seguir, beleza. Te amo do mesmo jeito, né? Mas não tem como. A partir do momento que o Senhor te chama, não tem como fugir desse chamado. Em todo momento ele vai te chamar. Não tem idade, né? É. Nas tuas redes sociais lá eu vi até uma postagem tua lá da Santa Edith Stein, né? Responder ao chamado de Deus é sempre uma aventura, mas vale a pena correr o risco, né? Então... É um rally doido esse negócio. E a outra que eu tirei também foi o que o seminarista é aquele que recebe um chamado de Deus e na liberdade respondeu a ele, né? Você responde na liberdade também, né? Você é livre. Você pode dizer não para uma vocação, mas só vai ser feliz plenamente a pessoa que responder corretamente a sua vocação. Concordo. Não adianta, por exemplo, Renato, odontologia, ali sempre, aquilo ali que você ama. Sim. Você responde aquilo. Se você tenta fugir sempre daquilo, não vai dar certo. É verdade. Você podia tentar ser médico, sim, mas não tá na tua área, não tá naquilo que o Senhor quer para você. Não vai dar certo. Pode ser por dinheiro, pode ser por status, pode ser o que quiser. Não vai dar certo. Esse é o propósito nosso da nossa temporada, né? Do Papo com o Especialista. Que eu até converso. Se eu não fosse dentista, eu não sei o que eu seria. Exato, porque, cara, não me imagino fazendo outra coisa. Então, é importante as pessoas acharem, se sentirem tocadas nessa sintonia de você fazer o que realmente você acredita que você vai fazer diferença na vida das pessoas. E mais, né? Falando num papo mais espiritual também, né? Certo. Deus se quer feliz. Às vezes tem pessoas que deturpam essa história e falam assim, Deus me quer feliz, eu posso fazer tudo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, já diria São Paulo, né? Deus se quer feliz do teu jeito, da tua maneira de ser. Claro, com as suas conversões pessoais, né? Mas não adianta o Lucas, que é taekwondista, que gosta de tirar foto, que gosta de fazer stories, querer se socar dentro de um Carmelo, numa vida contemplativa, fechado, numa oração pessoal pelos outros. Não faz parte de mim. E Deus não quer que eu faça isso. Deus quer que eu use esse meu dom de falar, esse meu dom de me comunicar, de fotografia, enfim, para evangelizar. Sim. E é por isso que nós precisamos entender o que Deus quer na minha vida. E o grande problema hoje, se tem uma filha jovem, você sabe disso, que o jovem não sabe mais o que quer. Está perdido no mundo. Usa a tua juventude para ser santo, para levar a palavra. Tem muito jovem que, através do jeito que você é, você pode fazer diferença, pode converter, pode levar essa pessoa a uma vida feliz. Sim. Do jeito que você é. Perfeito. Hein, Lucas? E nesse caminho, essa caminhada, essa estrada, ela tem altos e baixos, né? Tem. E você já pensou em desistir? Como que foi, assim, a família incentiva? Por isso que eu falo, né, nós, né, você me conhece também, conhece a minha família, a gente reza muito pelas vocações, muito por vocês, seminaristas, justamente que é importante ter pessoas como vocês para guiarem a gente, né? Uhum. Então, me conta um pouco disso daí. Trabalhando com vocação, sempre falo para os outros seminaristas, né? Vocacionados, seminaristas, né? O seminarista que nunca teve uma crise não presta para ser padre. Por quê? O Anselmo Green,
que é um monge beneditino, ele fala, né? Que são os momentos de crise que nos proporcionam grandes... É necessário descer para subir, Sim. basicamente, né? É no momento de crise, nunca se toma uma decisão no momento de crise. Então, eu tô numa crise, me apaixonei por uma menina, vou sair. Só saia realmente, brigo, só saia se for o amor da tua vida. Porque se você tomar uma decisão no momento de crise, não vai dar certo. E isso Sim. é pra nossa vida de um modo geral, De né? modo geral. Espera o negócio passar e daí bola pra frente. Sim. Não passou, aí beleza. Aí se faz um discernimento, né? Tanto que, se fosse ver, se todo mundo que entrasse no seminário saísse padre, ia ter mais padre do que gente no mundo. Mas não, né? Nesse processo aí de 10 anos há esse discernimento, né? Realmente, é isso que o Senhor quer pra mim? Não sou eu que quero colocar isso na minha vida e dizer que foi Deus que colocou e falou pra mim ser padre? Então, a crise é extremamente importante. Sim. Nos faz crescer, sempre nos faz crescer, né? Verdade. Nos desafia. E tem no próprio evangelho, né? Os próprios discípulos passaram, os apóstolos passaram por isso, né? Logo depois que Jesus morreu ali, eles desanimaram, né? Você vê Pedro. Pedro, pouco antes da morte de Jesus ser preso, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta 3 vezes, até o momento que Pedro fica chateado. Fala assim, senhor sabe que eu te amo? Aí o Senhor fala assim, então apacenta as minhas ovelhas. Pouco tempo depois, Pedro faz o quê? Você conhece esse cara? Você estava no meio dele? Não conheço. Não conheço, o galo canta e Pedro se toca. Sim. Pedro fala assim, eu neguei aquele que eu falei que tanto amava, né? E ali poderia ser um momento que Pedro poderia ter feito como Judas. Largado a sua cruz, saído correndo, falou, já era, né? Me enforcar ali e pronto, acabou. Sim. Mas não. Pedro se arrepende do que fez, toma consciência do que fez e depois, inclusive, morre no lenho da cruz como Cristo. Mas como ele mesmo falou, eu não sou digno de morrer da mesma forma que o mestre. Então crucificaram Pedro de ponta cabeça. Mas ele morre da mesma forma, o mesmo martírio que Cristo. Né? Então, os próprios amigos de Jesus próximos tiveram esses períodos de crise, né? Quem somos nós, né? Então, os santos, né? Dizem que cada santo peca pelo menos 5 vezes por dia, né? Imagine a gente, então... Entendi. Outra coisa, eu gostaria que você falasse um pouco, eu vi também lá a tua conversa com o monge beneditino, né? O alemão. Como que foi o teu encontro com ele? Como que é a questão dos monges? Como que é a vida deles, assim? A igreja, falando de vocação, né? A igreja tem espaço para todo mundo. Nós temos 4 vocações principais, né? A vocação sacerdotal, do padre, a vocação religiosa, a vocação laical e a vocação familiar. São as 4 principais vocações, né? Dentro delas, principalmente a vocação religiosa, ela se divide, tanto feminina quanto masculina, contemplativa ou ativa. Então, assim, são várias vocações, são vários carismas, várias identidades para uma congregação, para um padre, enfim. Você quer realmente seguir o Senhor, alguma coisa a igreja vai ter para te oferecer da mesma forma que você é, na sua personalidade, né? Por exemplo, os padres redentoristas, que cuidam do Santuário Nacional de Aparecida, o carisma deles é a comunicação. Tanto que nós vemos aí TV Aparecida, a Rádio Aparecida, por quê? Porque é o carisma deles, né? Certo. A vida monástica, o Anselmo Green, ele é um monge alemão, ela é uma vida de oração reservada. Então, vive no mosteiro, numa comunidade. O objetivo dessa vida é rezar. Rezar pela vida monástica e pelo mundo. Então, dentro dos mosteiros, tanto masculino quanto feminino, sempre tem os padrinhos. Então eu vou lá e peço para um monge, reze pela minha vida, pela minha vocação. Ele reza durante as várias horas, eles rezam muito mais que nós, né? Eles acordam 3 horas da manhã para rezar, enfim. E eles se dedicam a essa oração. E o Anselmo Green, ele é conhecido, é um autor, assim, um best-seller, por uma espiritualidade mais chão. Então, uma das obras mais conhecidas é O Céu Começa em Você, que trata exatamente disso, do que o título fala, né? O céu começa em você. Não adianta você tentar projetar o reino dos céus lá em cima.
algo muito externo, enfim. Mas é nas suas atitudes. E ali ele fala dos momentos de crise, ele faz... É muito bonito, né? Ele tem várias obras de espiritualidade. Assim, a leitura dele é fácil, é boa? É uma leitura tranquila, são livros breves. Você encontra bastante para vender, não é difícil você encontrar vários, né? Uhum. E em 2019 ele veio fazer uma conferência. E daí a gente foi convidado a participar, né? E ele estava fazendo o lançamento de uma das obras dele. E veio ali, eu acho que foi na faculdade dos franciscanos. E deu uma conferência, assim, muito cordial. Claro, com tradutor, ele fala só alemão, né? Mas foi muito legal essa experiência de você ter contato com um autor renomado e um monge, né? Com uma espiritualidade tão aprofundada, né? Sim, imagina, deve ter sido sensacional, Sim. né, cara? Fantástico. Fantástico, né? E falando justamente de vocação, né? A gente, de dons, então aproveitar você aí pra gente falar um pouco daquela parábola parábola dos dons, né? Então, é o Evangelho de Mateus, capítulo 25, aquela parábola dos talentos. É basicamente que Jesus... Né, resumindo, o Senhor, ele dá a cada... Jesus fala muito em parábolas, né? Parábolas são pequenas histórias. Hoje, uma comparação básica, assim, seriam fábulas com personagens que contam alguma coisa que quer retratar, né? Para ficar mais fácil para a gente entender. Exato. A parábola dos talentos, Jesus, um senhor sai, ele vai viajar, digamos assim, e ele dá para cada 3 funcionários, dá uma quantidade. Então, dá 15 moedas para um, 10 moedas para outro e 5 moedas para outro. E fala, cuide desse bem que é meu, né? Sim. E depois de um tempo ele retorna e cobra esses funcionários. Alguns funcionários, aqueles que mais receberam, pegam e multiplicam. E o funcionário que menos recebeu, que tinha menor quantidade, com medo do patrão, ele pega, coloca num lenço, ou enterra, enfim, depende do evangelista como coloca, e guarda aquilo ali. O que Jesus quer dizer para nós? O Senhor confia a cada um de nós um talento, um dom, uma vocação. A minha vocação não cabe em você, Renato. A sua vocação não cabe em mim. Porque cada um é único. E o Senhor sabe o que cada um tem de potencial. Por isso que ele dá para alguns 15, alguns dá 10, alguns dá 5. O valor ali, a quantidade não faz. É insignificante. Sim. Mas sim a potência que aquilo tem. Algumas pessoas têm capacidades maior que as outras. Isso é natural. A gente não pode colocar no outro o que a gente acha que consegue fazer. Sim. E é algo... No mundo hoje tem muito disso, né? E o que ele quer de tudo isso? Ele quer que a gente multiplique. Sim. Ele quer que a gente frutifique isso. Quem tem medo e soca os seus talentos embaixo da terra, não frutifica. Não frutifica. Morre ali. O dom principal, que é a nossa vida, o amor, morre ali e não vai para frente, né? Sim. O Espírito de Deus na pessoa move para as obras da fé. Deus se manifesta através da pessoa. O dom de Deus não fica enterrado e sem obras, né? Exatamente. Então você tem que frutificar. Tem que frutificar. É a parábola da semente, né? A parábola da semente, o semeador sai jogando semente para tudo quanto é lado, algum cai em pedra, algum cai em terra boa, cai entre espinhos, e dependendo do terreno que é o nosso coração, a semente sendo dom, o nosso coração como recebe, ou a gente sufoca, ou a gente faz brotar, a gente cresce, enfim, depende muito de nós. Sim. Não adianta colocar tudo em Deus e a gente ficar de fora dessa brincadeira, porque a responsabilidade é nossa também, né? É nossa, né? Se for ver, tem bastante parábola, bastante trechos do Evangelho, né? Os Evangelhos do Novo Testamento, a sensação que eu tenho que são o que aconteceu na vida de Jesus com ponto de vista de pessoas, né? Dos evangelistas, né? Então... o estudo da Bíblia, né, exegese, que se chama, existem 4 evangelistas, 3 deles possuem uma fonte X. Então, assim, foram escritos, os evangelhos, eles não são escritos juntos com
a vida de Jesus. Eles são escritos depois. João vai escrever quase no ano 90. Isso quase 60 anos depois da ressurreição de Cristo, né? E ele é o único que não utiliza uma mesma fonte. Os outros 3 evangelistas, eles utilizam assim, eu vou perguntando para você, pergunto para um, pergunto para outro, pergunto para outro. O que você lembra de Jesus? Aqueles que conviveram. E compila esses dados. Os 3 evangelistas primeiros escrevem, Mateus, Marcos e Lucas escrevem a partir desta fonte. Porque, inclusive, Lucas nunca viu Jesus. Ele só recebeu aquilo que ele tinha, que as pessoas tinham experienciado. João não, João conviveu com Jesus. E ele escreve de uma forma diferente. Tanto que João é o discípulo do amor. Você vai pegar as passagens de João, é sempre ele falando de uma forma mais carinhosa, né? Mas todos contam a vida de Jesus, em algumas perspectivas. Algumas parábolas se repetem, outras cada um tem uma, enfim. Mas todos contando uma mesma história, que é a encarnação do Filho de Deus, a sua passagem pela terra, a sua vitória sobre a morte e sua ressurreição. Sim. E depois daí, os Atos dos Apóstolos, os outros livros são todos depois. A vivência dos discípulos, o último livro é o Apocalipse, que são as visões de São João do fim do mundo, que é o que a gente está vivendo agora, que é a vinda do Cristo na sua vinda definitiva, né? Então, assim, o Antigo Testamento é a nossa história primitiva da salvação, da criação do mundo até o momento da encarnação. Do momento da encarnação, que Jesus desce, configura-se homem, até o fim dos tempos, o Novo Testamento. O Novo Testamento, né? Se deixar aqui, a gente vai embora, né, cara? A conversa tá muito bom o papo, cara. Sempre gosto quando nós nos encontramos nos cafés aí, nas paróquias. Uma boa pizza, um bom vinho, sempre vai bem, né, cara? Tem muita conversa falando nisso, a gente tem que marcar mais, claro. Mas o tempo é tão corrido, né? Fazer um churrasco, né? É verdade. Outra coisa, Lucas, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, passasse alguma dica pro pessoal que está acompanhando, que curtiu, está curtindo aí, alguma dica de filme, de um livro, quem que te inspira, assim, nas redes sociais. E eu acho importante, até peço pro pessoal seguir o Lucas lá, depois a gente vai pôr ali na tela, vão passar as redes sociais, porque você evangeliza bastante pelo teu Insta, né, pelas redes, você é um rapaz novo, sempre está também aí atualizando. Então, passasse alguma dica para nós de uma leitura, você já passou uma, né? Do Anselmo Green. O que eu digo, a gente muitas vezes, quando fala em santidade, a gente quer pegar exemplos muito altos, né? A gente pega lá, São João da Cruz, Santa Teresa, são doutores da igreja magníficos, né? Santa Teresinha, ela fala da santidade nos gestos simples, né? Eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por São Francisco. A história de São Francisco é um jovem rico que abandona tudo para seguir o Senhor. E um detalhe, acho que importante na vida de Francisco é que ele não consegue escutar a voz do Senhor diretamente a primeira vez. Ele escuta o Senhor que fala, Francisco, reconstrói a minha igreja. E o que ele entende? No gesto mais simples do homem, nossa, tem uma igreja que está caindo aos pedaços, vou reconstruir ela, né? Então ele pega as coisas, ergue as pedras de volta, enfim. Mas não é aquilo. É o reconstrói a tua igreja, o templo espiritual. Uma igreja que vivia com dificuldades, com crises, e Francisco, a pobreza de Francisco, o gesto, o amor de Francisco, né? A vida de Francisco é uma inspiração, né? Um filme excelente para conhecer, se chama Irmão Sol, Irmão Lua, que é como Francisco chama, né? Toda a criação de irmãos, né? E ali ele vai contar um pouquinho da história, então é muito bonito. E tem um outro livro que se chama Crônicas de São Francisco, que são os fatos, alguns momentos da vida dele que aconteceram, histórias que aconteceram ainda na fundação dos franciscanos inicialmente. São Francisco sempre muito paterno, né? Um cuidado muito grande. Um filme bem atual que encontra no Netflix, por exemplo, é o filme da Irmã Dulce, uma santa brasileira que viveu a caridade. Sim. O foco principal da vida dela foi viver a caridade. Fantástico aquela história. O dela, eu li o livro dela. Eu gosto de fazer leituras assim, leituras da parte de odontologia, a parte, né, técnica, e intercalar com uma leitura de um santo, né?
Até que às vezes aí as pessoas, né, o santo é igual a gente. Fala, cara, é igual a gente, meu Deus, cara, a gente tá longe do santo. A pessoa abandona tudo para viver e seguir a Cristo, né? A gente é apegado a quantas coisas, né? Mas que um dia começaram como a gente, né? Não Isso posso é o esquecer desse principal, detalhe, né? é verdade. O Papa Francisco, na carta, me fugiu o nome aqui, mas uma das cartas do pontificado dele, ele fala da santidade, Gaudete et Exsultate, a carta, agora eu lembrei. Ele fala da santidade do cotidiano. Então, uma mãe de família que cuida bem dos seus filhos, ela é chamada santidade. Por quê? Porque aquilo ali é um gesto de gratuidade, um gesto de amor com os outros, né? Uma avó, um pai, enfim, que sai todo dia para trabalhar, ali também é. Sim. O necessário é você realmente entender que aquilo é um plano de Deus. Aquilo é um chamado de Deus para a tua vida, né? Não podemos ficar pensando só em grandes atos. A santidade é na simplicidade também, muitas vezes, né? Na oração cotidiana, na vivência cotidiana, no gesto de caridade, né? E o santo um dia começou como a gente. Entendi. Quem sabe um dia a gente termina como eles, né? É verdade. Porque a história da irmã Dulce, o livro eu li, depois assisti o filme, é sensacional também, né? Ela ajudava, que nem eu falo até para os meus amigos, a gente vive numa bolha que a pessoa vai pedir dinheiro pra gente, a gente pensa, vai usar droga, vai comprar bebida, não sei o quê. Ela não queria saber, ela ajudava. Exato. Né? Uma das cenas muito bonitas desse filme é que quando ela vai pedir esmola, ela vai numa feira, aí ela chega para um vendedor e fala assim, né? Uma ajuda para os meus pobres. E estende a mão, né? Esperando receber alguma moeda, alguma coisa assim, né? E esse vendedor gospe na mão dela. Sim. Aí ela limpa a mão assim, no hábito dela, fala, esse foi para mim, agora para os meus pobres. Legal. Então assim, não vive mais ali para si, vive para o outro. Pode ofender, ofenda a mim, me xingue, me maltrate, mas não os meus. Aqueles que o Senhor confiou, né? Sim. É uma vida completa de doação, né? Quem sabe um dia a gente chega nesse nível. Né? Oh. E outra coisa, Lucas, e nas redes sociais, assim, né, para o pessoal que é mais jovem, assim, que queira seguir, quem que você acha legal? Vou fazer meu merchan aqui, né? Ó, se quiser seguir lá, acompanhar também um pouquinho do trabalho de animação vocacional da Arquidiocese, segue lá, é PVCWB. PV de Pastoral Vocacional, CWB de Curitiba. Ali vai acompanhar um pouquinho do nosso trabalho. A Igreja do Brasil está promovendo o terceiro ano vocacional, 2022-2023, dedicado às vocações. Então vai vir vários materiais novos falando sobre vocação. Tem dúvida sobre vocação? Vem falar com a gente, né? Mas se você jogar hoje na internet, no Instagram, tem muita gente legal que evangeliza, né? Agora, de cabeça, até não vem, né? Mas se você coloca ali fé, enfim, cristão, igreja, você vai ver muita gente legal. Tem muitos padres, tem padres que eu acompanho aqui, que falam da santidade num post. No outro post, o cara tá fazendo crossfit. Entendi. É a vida cotidiana, né? Um dos... Agora até lembrei aqui, né? O Kaique, da Canção Nova, é um menino que faz bastante divulgação, assim, de fé. E é bonito, ele mostra realmente isso, né? É uma vida normal, é uma vida dedicada aos estudos, à oração, mas não é ninguém, um ET, um alienígena, né? Mas é uma pessoa que se dedica realmente àquilo, né? É que as pessoas têm uma imagem, assim, que o padre só dorme, toma banho e reza. E reza, Então... E atende velhinha, só. Sim. Mas não é, não. Sim. Então, até quando eu faço postagem com vocês, com os amigos padres, seminaristas, tudo... Nossa, Deus, o padre faz isso. Tem gente que me chama. Né? Então, a pessoa tem que se abrir, né? Conhecer mais a igreja, né? Que essa a igreja é antiga, não se moderniza. Então, tem que abrir teu coração e realmente conhecer a igreja, né? Exato. A igreja católica. Crítica sempre tem, né? A igreja não dá espaço para as mulheres. Mentira. Eu sempre falo, quando eu vou fazer alguma homilia, alguma coisa assim, se a gente tirar as mulheres hoje dentro da igreja, fica só o padre, às vezes. Sendo bem sincero. Sim. Porque elas estão em coordenações, elas estão fazendo liturgia, coordenando catequese, dando catequese. A presença feminina é muito grande na igreja. E é muito bom para nós isso, né? Sim. Mas a gente não pode querer socar. Eu sempre pergunto, quando fala assim, por que mulher não pode ser padre? Pergunta para as freiras se elas queriam ser padres. Entendi. Elas sabem muito bem que não é a vocação.
O Senhor dá uma vocação específica para cada um. Tem muito padre que queria ser freira, mas não pode. Sim. Não tem como. O Senhor não dá esse, mas o chamado específico, né? Entendi. E, como eu falei lá no começo, né? Lugar na igreja sempre tem. Sempre tem, né? Sempre tem. E uma coisa que eu não sabia também, eu fiquei sabendo que até, não sei que década, os padres eram todos estrangeiros, a maioria, né? Não todos, mas a grande maioria. Agora inverteu, né? Nós temos bastante... Se nós pensarmos no início, a história do Brasil é muito ligada com a Igreja Católica, né? Sim. Nós temos aí os jesuítas na sua primeira missão, depois são expulsos. As escolas, Sim. sempre muito presentes, né? Mas nós tínhamos uma dificuldade muito grande com os seminários. Porque para você formar um padre, você precisa uma autorização de Roma, você precisa abrir um seminário, ter uma formação intelectual, uma formação teológica. É complicado realmente, né? Por exemplo, a Arquidiocese de Curitiba, que é a Igreja de Curitiba, foi fundada em 1894. Em 1896, abre o Seminário Menor, que são os primeiros estudos. Mas durante todo esse período, até 1960, mais ou menos, os seminários maiores, que é o estudo de teologia e filosofia, eram em São Paulo. Porque só existia seminários centrais que tivesse suporte para formar padres, né? Com o passar do tempo, isso foi, né? Curitiba abriu seu seminário, várias dioceses no Brasil inteiro abriram seus seminários e conseguiram formar padres, né? Mas o Brasil sempre foi um território de missão. Hoje, a gente envia muitos padres. Nós temos uma missão chamada Paulo VI na Guiné-Bissau, que é onde tem mais ou menos 3.000 pessoas que são cuidadas lá, com padres, com atendimento de padres religiosas do Brasil que vão para lá. Então, hoje a situação vai se invertendo. A gente está saindo para evangelizar, né? Sim. Antigamente, os europeus vinham para o Brasil para evangelizar. Hoje, nós vemos padres do Brasil indo para a Europa, porque não tem mais padres lá, né? A população muito velha, né? O que eu falo, né, para as pessoas que convivem comigo, né? Às vezes se deixa conhecer, vai buscar. Às vezes as pessoas criticam, né? Então, se aprofunda, conhece um pouco a igreja, vai viver a comunidade. Tem seus desafios, mas aí você começa a se apaixonar porque você vê que tem espaço para todo mundo, tem gente nova, gente com gás. Você tem ali o apostolado da oração para senhoras de mais idade, você tem grupos de jovens, enfim... Da criança de 7 anos você tem catequese mirim e assim vai, né? Você consegue estar sempre... Tem coroinha, enfim, para toda a idade você tem alguma atividade na igreja, né? E mais, quando a pessoa fala assim para mim, Lucas, a igreja é careta. Quem faz a igreja é você. Sim. Eu não gosto da igreja, então bora lá, vamos fazer uma igreja jovem, vamos fazer uma igreja, então... claro que temos doutrina, temos uma história também que nos carrega, um evangelho que nos carrega, né? Mas o que me impede? O que me impede de vir aqui fazer um podcast, vir conversar, né? Transformar, fazer um retiro jovem, trazer jovem, dançar, pular, enfim. O que me impede? Nas tuas redes sociais eu vi os encontros de vocês super animados. Exato. O pessoal segue lá, vai achar interessante. Você faz parte dessa igreja. Você constrói essa igreja. Eu lembro de um episódio que, uma sexta-feira, o paciente desmarcou e era a primeira sexta do mês, né? Ele tem um apostolado, que é aquela missa primeira sexta-feira do mês. Devoção ao Sagrado Coração. E daí tem uma missa às 3 horas da tarde. Eu fui assistir a missa lá no santuário, deu que o paciente desmarcou, né? Aí o padre, nosso amigo lá, o padre Rivael, né? O doutor Renato tá na missa aqui, pessoal, vamos convidar ele para vir participar. Daí já vê, senhoras, vamos participar aqui. Só que daí todo mês eu não consigo ir, né? Eu falei, só foi... Deu certo, né? Deu certo ali, mas eu não consigo, né? Eu sempre brinco, o apostolado da oração é um movimento que sempre foi configurado um movimento de gente de idade, né? Sim. Mas tá na hora de trazer gente nova. Sim. Esses dias atrás teve um encontro e eu falei para ela assim, o compromisso do ano que vem é a gente trazer jovem. Cada um vai ter que trazer um jovem para fazer parte do apostolado. Elas até deram risada, né? Mas nós precisamos encantar essa juventude. Quem é jovem, encantar com a sua juventude.
Sim. É encantar a juventude com a juventude. Mostrar que não precisa largar tudo, né? Pra seguir. Você continua fazendo churrasco, continua convivendo com seus amigos, desce pra praia, faz... Pessoa que toca violão. Toca violão, toca bateria. Enfim, é jovem do mesmo jeito. Nós tivemos agora o encontro do Dia Nacional da Juventude. O pessoal tava com um bandeirão tipo de estágio. Legal. Então, assim, é jovem do mesmo jeito, mas é um jovem de Cristo. Sim. É um jovem apaixonado pela igreja, um jovem apaixonado por esse amor de Cristo, né? Meu Deus, se deixar aqui a gente vai longe. Vai. Mas tem os encontros mundiais da juventude que eu acho Tem. top demais. É, a Jornada Mundial da Jornada. Juventude, né? Né? É uma inspiração Quando que vai ser agora? fantástica. 2023, o ano que vem. Ano que vem. Em Aonde? Lisboa. Lisboa. Nós tivemos em 2013 aqui no Brasil. Era para ser esse ano, mas por causa da pandemia foi adiada a de Lisboa, né? Em 2013 nós tivemos na missa que estava o Papa Francisco, de encerramento, 3 milhões de jovens na praia de Copacabana. É jeito pra caramba. Sim. Então, assim, não vem me dizer que a igreja católica tá morrendo, que não Só tá. tem- Não tá, não. É isso daí. Lucas, meu Deus, cara. Acho que vou ter que fazer um outro podcast, cara, de tanta coisa, né? Mas eu tava com saudade já de bater um papo contigo. Quanto conhecimento, velho. Que Deus te abençoe, que você Amém. continue firme aí. Conte com nossas orações, nossa amizade. E o pessoal aí que tá acompanhando a gente pelo Spotify, pelo YouTube, siga nós lá, compartilhe, curta, né? Marque o sininho lá. O Lucas está nas redes sociais também. É Lucas Bianco. É Lucas Bianco B. Bianco B, né? Aham. Então segue lá que tem. Instagram, Twitter, Facebook, tamo lá. Acha fácil lá. Acha. Pessoal, obrigado. Obrigado, Lucas, mais uma vez, irmão. Tamo junto. Eu que agradeço. cara. Falar de vocação, falar da minha vida, é uma possibilidade sempre de encantar alguém também, né? Minha vida não tem nada de extraordinário, eu sempre brinco. Mas que um gesto simples da minha vivência possa encantar uma pessoa e ver que também pode ser teu chamado, pode ser a tua Sim. vivência, né? Vale a pena ser feliz e Deus te quer feliz. Não acho que Deus te quer infeliz, porque com certeza não, né? Ele te fez no amor para o amor. Então, Sim. agradeço aí o convite, uma alegria poder te encontrar, né? Fazia tempo que a gente não se via, É verdade. mas Deus tem seus propósitos e uma hora dá certo sempre, né? Verdade, isso daí, obrigado. O pessoal aí que tiver interesse também, passa um direct pro Lucas, o Lucas responde. Pode todos mandar. os directs, se Sim. alguém tiver alguma dúvida ou tiver mais interesse sobre o assunto aí, tá? O meu agradecimento a todos que nos acompanharam aí nesses minutos e vamos ter que marcar um outro dia, cara. Tá muito, tô chateado em encerrar aqui, velho. Mas um abraço a todos, fiquem todos com Deus aí. Um abraço.